Glória a Deus. Mais uma vez, quem está visitando, levanta a mão aí para eu conhecer você. Os visitantes. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Queremos que Deus fale conosco. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Eu tenho algumas coisas para falar aqui, mas são muito pesadas. Eu vou falar coisas leves hoje. Hoje eu vou falar coisas boas. Quero falar da revelação de Deus. Diga amém. Deus é tão grande que a gente não pode entendê-lo. Você e eu não atingimos Deus, não. Eu vou fazer uma comparação, aguenta aí. Isso aqui é a introdução. O Joãozinho, o pai dele trabalhava com aquela máquina que soca o asfalto, que vai batendo assim o asfalto. Pum, pum. Tem uma máquina assim. E o Joãozinho viu a formiguinha indo antes lá para aquela máquina. Ele gritou: formiga, não vai. Você vai morrer esmagada. E a formiga ia, quando a formiga estava chegando perto, ele fez assim, o pai parou a máquina. O que foi? Eu estou avisando para a formiga não ir, mas ela não me escuta. Como é que eu faço para a formiga me ouvir? O pai ficou e disse: só se você se tornar uma formiga. Formiga só ouve formiga. Deus lutou com você muito tempo. Você não, com o ser humano, né? Porque você nasceu agora, recente. Ninguém que tem 200 anos ainda. E o homem não ouvia. O que Deus fez? Se tornou homem. E agora você ouve, amém? Agora você pode ouvir. Meu texto está em Hebreus capítulo 1. Põe lá o versículo para nós lermos. Eu não vou ler todos os versículos aqui, porque de manhã eu não consegui terminar essa palavra. Mas hoje eu vou terminar. Agora à noite eu vou terminar. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Hebreus 1 a 3. Sejam atentos aí, viu? Fica de olho aqui, porque eu vou falar e o versículo tem que pular aqui, ó, na tela. 1, 2, 3, já. Viu? Eles são ótimos. Ouça o texto. Havendo Deus outrora falado. Diga, Deus falou. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Diga, Deus falou muitas vezes de maneiras diferentes. Pensa nisso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas no próximo. Nestes últimos dias, está falando de Jesus para cá, os últimos dias. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fala comigo, Jesus se fez homem. Jesus se fez homem. E Deus nos falou através de quem? Do Filho, Jesus. E o terceiro, olha quem é esse Jesus. Eu falei que hoje nós vamos falar das revelações de Deus, como Deus se revela ao homem, né? Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem é Jesus? O que é Jesus? O esplendor da glória. Pensa glória. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Diga glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo meu irmão, pela minha irmã, e fala conosco em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor e pode sentar. Queridos, é um grande enigma a gente entender Deus. A gente não consegue chegar a Deus. Tinha uma luz, atenção, diretoria executiva. Olha aqui para mim, tem uma luz azul aqui, liga ela para mim. Tem jeito de ligar essa luzinha? No louvor ela estava ligada, essa luz aqui, ó. Uma luz azul que vai para lá. Não é essa. Essa aqui é azul, mas não é essa. Uma luzinha que estava refletindo ali no teto, agora há pouco. Vai achando aí enquanto eu prego. Uma luzinha azul ali. Queridos, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estou citando João 14,6. E daí ele falou, olha, se vocês, essa aqui, essa luz aqui, ó, essa luz aqui, ela estava lá no teto, coloca ela no teto para o povo ver. Mais para lá, mais, aí, aqui, volta um pouquinho, volta para lá. Aí, deixa aí. Eu vou já fazer uma comparação dessa luz aí para você ver. Aí Jesus disse, quem conhece o Pai, me conhece o Pai. Agora, vocês o conhecem e já ouviram. Aí Filipe não aguentou. No versículo 8 de João 14, Filipe disse assim, mostra-nos o Pai e pronto. Isso basta. Mostra-nos o Pai e nós estamos satisfeitos. O que Filipe estava dizendo? E Jesus falou no versículo 9, João 14, 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que pode? De repente Deus estava ali. Imagina conviver com Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz em Hebreus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Como o Joãozinho ia falar com a formiga, sem se tornar formiga. Como Deus ia se revelar ao homem, sem se tornar homem. Não tinha jeito. E essa expressão é porque o homem não pode entrar em contato com Deus. O homem não pode ver Deus. É impossível a gente se relacionar com Deus por causa da glória. Nós não imaginamos isso. A Bíblia diz em João, eu vou só citando os textos, 14:8 diz, esse eu já li, Êxodo 24:10. A Bíblia diz que eles viram a glória de Deus. E viram o Deus de Israel. O quê? Eles viram. E viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como uma escada de pedra de safira. Está aqui, ó. Essa é a cor da safira. Você que tem uma pedra de safira em casa, é um azul penetrante assim, ó. É esse azul penetrante assim, muito forte, a safira. Havia um pavimento. Ezequiel também viu esse pavimento de safira. Só vou citar os textos aqui. A Bíblia diz em Apocalipse 1:16 que quando João olhou para ele, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele não conseguia descrever. E ele disse, os seus pés eram semelhante bronze polido. Não tinha outra comparação. Os pés eram brilhantes como, na revista corrigida diz latão reluzente, né? Os pés eram reluzentes. Ezequiel dá uma descrição de Jesus aqui que é impossível a gente, de Deus, que é impossível na gente entender. Como é que Deus vai se revelar? Como é que o Joãozinho vai se mostrar, pedir para a formiga saber quem ele é? Olha o que Ezequiel fala. Ezequiel capítulo 1:28. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto do arco-íris. Assim era o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência de Deus. Ele não tinha com o que comparar. A grandeza era tanto que ele não tinha com comparar. Ezequiel ainda, 1:26, diz assim, acima da abóbada, a abertura curva sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira. Dessa cor ali. E bem alto. Sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Ele dava para ver que era uma figura humana. Sabia que Deus se parece com você? A Bíblia diz que Deus... Quantos tem mão aí? Levante sua mão. A Bíblia diz que Deus tem mão. Quantos tem dedo? Faz assim com o dedo. A Bíblia diz que Deus tem dedo. Os magos lá no Egito falaram para falar, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Quantos têm olhos? A Bíblia diz que Deus tem olhos.
Pés, bate os pés assim. Deus tem. Eu descobri que Deus se parece com você. Ele viu aqui Deus no aspecto de uma figura humana. Agora, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em João 1,18, diz de ninguém, João, Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus. 1,18, Evangelho de João 1,18, esse nós vamos ler. Ninguém jamais viu a Deus. Olha aqui, quem é o Deus unigênito? Quem é? Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus é Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Diga glória a Deus. Nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deu glória a Deus. Então, é impossível nós conhecermos a Deus como tal, como Ele é. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que diz, no ano da morte do rei Uzias, estou citando Isaías 6 primeiro, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele não sabia descrever os serafins. Os serafins, a ideia dos serafins é uma chama de fogo. Os anjos serafins, entende-se que os serafins são protetores da glória de Deus. 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto. Que coisa maravilhosa. Como é que descreve isso? Como é que Deus vai se mostrar para nós? João, quando chegou no céu, Apocalipse capítulo 4, ele viu o trono e disse, uma espécie de figura humana. E ele foi descrevendo as coisas, era semelhante, parecido. Não tinha relação com a terra. Não tem jeito de descrever. Agora, eu fiz essa introdução da grandeza, da glória de Deus, da majestade de Deus. Gente, é tão grande a glória de Deus que Moisés, quando desceu do monte, o rosto brilhava. Você já esteve perto de Deus? Por isso que o seu rosto está brilhando, sabia? Eu queria muito ver a glória de Deus. E nós fazíamos nossa vigília toda sexta-feira, lá no montezinho, não era bem monte, era um mato. E aquele dia estava meio chovendo. E nós orando, e pula, e grita, e todo mundo meio perto, a gente não ficava meio longe não. Era um grupo lá de umas 6, 7 pessoas. De repente, quando nós vimos, o chão ficou todo incandescente. E aí pegava aquele estoquinho de madeira, era uma lanterninha. O estoquinho de madeira tudo incandescente. Gente, aquilo mexeu com a gente, que você não pode imaginar. Cada um levou um monte de toquinho daquele, de galinho daquele, para casa. E no outro dia estava tudo apagado. Não tinha mais. A glória, o rosto de Moisés não aguentou também muito tempo. O matinho lá não aguentou muito tempo. Mas olha o que é aí. Eu acho que Deus só passou perto da gente, encandeceu a floresta. Moisés não pôde ver Deus. Deus disse, ninguém pode me ver e permanecer vivo. Se você me vir, você morre. Manoá, no dia que ele viu o anjo do Senhor, disse, nós vamos morrer. E a esposa dele, a mãe de Sansão, disse assim, você acha que se o Senhor quisesse nos matar, ele ia dizer que a gente ia ter um filho? Vamos para casa trabalhar e ter esse filho. Essa é por minha conta, ela não falou isso não, né? O que acontece? Era notório que quem visse Deus morria, era tradição. Mas eu li aqui que o povo viu Deus. Agora presta atenção no que eu vou falar. Deus sempre quis se mostrar, diga glória a Deus. Lá no Éden, não tinha problema. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, pôr do sol, quem vinha ficar com Adão? Ele. Deus vinha. Imagina, Adão, cadê você? Estou aqui, Senhor. Ai, que joia. Eu posso imaginar os dois andando junto, brincando, pulando. Deus é festeiro, né? Possivelmente ele brincou muito com Adão, conversou, contou história, jogou algum joguinho lá com Adão, brincou com alguns animais. Que coisa maravilhosa. O pecado veio, o que aconteceu? Isaías 59 diz que o pecado separa Deus do homem. O pecado separou Deus do homem. E aí Deus não pôde mais falar com o homem. E agora, como é que vai fazer? Como é que eles vão me conhecer? Como que o homem vai me conhecer?
Mas existe em você algo, no ser humano, existe algo que nem um outro dos animais ou qualquer parte da criação existe. É uma parte de Deus. Diga comigo, eu sou parte dele. Existe em você um espírito. E o espírito lá dentro de você está clamando, eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero voltar para minha casa. Eu quero conhecer realmente quem é o Senhor. Eu preciso disso. Todo mundo tem esse clamor lá dentro. E por isso nós clamamos, eu quero Deus. Eu preciso. Deus sempre quis se mostrar para o homem. Deus sempre desejou se mostrar para o homem. Mateus 11, Mateus capítulo 11 e versículo 25, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, Pai. Ele se manifestou através do Filho, né? Nos últimos tempos. Porque ocultaste essas, o Senhor de toda a terra, ocultaste essas coisas aos grandes e sábios, revelaste aos pequeninos. Pequeninos somos nós, amém? Pequeninos são aqueles que não estavam, não se chamavam doutores da lei. Não eram os doutores da lei. Tudo me foi entregue por meu Pai. Eu estou lendo 27, 11, 27. Ninguém conhece o Pai, o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Diga glória a Deus. Foi desejo de Deus revelar Jesus para você. Diga amém. Paulo disse que Deus revelou seu Filho para ele. Deus revelou Jesus para você. E sabe de uma coisa? Jesus revelou o Pai para você. Amém. Por isso que você ora. Você diz assim, Pai nosso que está... Onde que Deus está? Segundo a Bíblia, no céu. A morada de Deus é no céu. Jesus nos ensinou a fazer essa oração. Pai nosso que está no céu. Nós aprendemos a chamar a Deus de Pai. Agora, como que Deus se revela? Como que Deus se revelou ao homem? A primeira maneira de Deus se revelar chama-se revelação natural. Fala comigo, revelação natural. A teologia ajuda muito, mas atrapalha um monte também. Mas aqui a teologia, ela divaga bastante, diz que a revelação natural, ela está não só na criação da matéria, como do ser humano. Você foi criado com uma inteligência, com uma capacidade de querer Deus. Todo mundo já perguntou, quem é Deus? De onde que ele veio? Como é que eu faço para conhecer? Todo mundo pergunta isso. Isso, a parte natural do homem que é Deus. A parte natural. É você no seu intelecto. Você deseja Deus. Gente, é tão estrondosa a criação, a estrutura da criação que você não pode imaginar. Quando você estuda física um pouquinho, só citar um dos aspectos da física aqui. Por exemplo, a aceleração da gravidade, volume vezes massa, baseado na altura, ela é constante em tudo que é lugar. É impossível isso ser constante. Impossível. Quem é matemático sabe a exatidão das coisas. As grandezas, tanto para maior como para menor, como é um milímetro dividido por 1000. Você já divide 1 milímetro por 1000 para ver quanto fica. É um átomo. É um átomo. E aí, começa a mexer com coisas tão ínfimas, que parecem tão reais. Estuda as células para você ver. A célula, núcleo, citoplasma. Você não consegue ver. Você não consegue ver. Você não enxerga uma célula com o olho nu. E tem tudo isso lá dentro. Então, essa grandeza, por isso que a teologia diz que essa grandeza revela Deus para o homem. Sabe o que o cientista faz? Não, Deus não existe, não pode. Um negócio tão complexo desse aqui. Deus não existe. Eu pergunto para você: tudo foi acaso? Será que um monte de sucata no oceano, reunidas, se transformam por acaso num transatlântico? Ou precisam de uma inteligência para fazer? Dá uma olhada para você. Você é mais complexo do que um transatlântico. Você foi acaso? Não. Você é fruto de Deus. Foi Ele quem nos fez, diz o Salmo, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para
as boas obras. Agora presta atenção. Olha a natureza. Como Deus se revelou na natureza. É interessante. Quantos já viram um pôr do sol? O que você pensa no pôr do sol? O acaso fez um negócio tão lindo? Não, alguém de muito bom gosto. Salmo 119, versículo... Salmo 19, versículo... vamos começar no primeiro e seguir. Todo mundo conhece esse texto. Esse texto faz parte da nossa história. Quando a gente analisa e se impressiona com as grandezas do Senhor. Os céus proclamam o quê? Os céus. Olha aqui, você olha para o céu de brigadeiro é assim, não é? Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia o quê? As obras de sua mão. O firmamento, pensa o que é o firmamento? É essa distância, o que separa esse espaço entre os céus e a terra. Tudo isso proclama as obras de suas mãos. Vamos ver mais. Põe o próximo versículo. Um dia desafia, discursa. Um dia chama outro dia. Você já viu um dia chamar outro? Aqui está dizendo isso. Olha a poesia desse salmo. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento. Como é que uma noite revela conhecimento? A grandeza de Deus. Todos os dias, 25 de agosto, o sol nasce exatamente nessa posição. O ano que vem, né? Todos os dias, 25 de setembro, o sol nasce nessa posição. 8 graus de diferença de um ponto fixo que eu imaginei. 8 graus de diferença para o sul. Porque está chegando a primavera. Todos os dias. Todos os dias. Como é que pode algo acontecer assim? É o que a Bíblia diz. Põe o 3 para a gente ver. Olha aqui. Não há linguagem, nem palavra deles. Não se ouve som nenhum. Põe o 4. Ele está descrevendo como as coisas criadas revelam Deus. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O que ele está dizendo? Que a natureza faz-se ouvir a voz de Deus. Você olha para as coisas. Uma flor, querido, dá uma olhada para uma flor. Por mais singela que seja, a flor é algo tremendo. Pega uma fruta. Deus escondeu ali 80% de água. E você acha que é sólido. Eu fiz uma brincadeira aqui, os mais velhos lembram. Eu estava pregando sobre Davi e Golias. Eu fiz uma funda. E eu treinei muito com essa funda. E eu disse, eu vou acertar uma mimosa, uma tangerina, lá naquela parede. E todo mundo abaixou aqui. E eu desci, rodei aquela funda e joguei ali. Gente, virou líquido aquela fruta. Bateu, escorreu a água. De tão forte que foi a pancada. Não tinha mais fruta, só o bagacinho. E eu fiquei pensando, é só água aqui dentro. Era só água. É só água. Tudo que você imaginar é grandioso diante da presença do Senhor. Agora, o que acontece? O que a Bíblia diz? Que Deus, na sua grandeza, Ele fez as coisas perfeitas. Diga glória a Deus. Fez o homem perfeito, fez o homem reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz que Deus fez o homem perfeito e justo, mas ele se meteu em encrenca. Você se meteu em encrenca? Por isso você ficou longe de Deus. Você se meteu em confusão? É criação de Deus, nós nos metemos em confusão. Por isso que a gente ficou longe de Deus. Põe mais um versículo, olha aqui. O que Deus espera? Que você, na sua inteligência, você descubra Ele através da criação. Romanos capítulo 1, versículo 19. Esse texto é pesado, mas eu quero que você preste bastante atenção. Vamos ler aqui, Romanos 1, 19 e 20. Vamos ler o 20 também. Ele diz que o homem trocou a criatura pelo Criador. Se inflamaram nas suas concupiscências. E ele diz aqui, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que ele está dizendo? Deus sempre se revelou. Por que o homem não percebe? Você é inteligente. Nós somos inteligentes. Nós tínhamos que perceber. Versículo 20.
Como que Deus se manifestou? Aqui ele vai dizer. Porque os atributos invisíveis de Deus, atributos invisíveis de Deus é aquilo que, pela criação, pelo quadro, eu tenho uma noção do pintor. Pela criação, eu tenho uma noção de quem é Deus. Ele tem um apego pela beleza, ele tem um apego pela perfeição, ele deve ser alguém muito refinado para fazer uma flor desse jeito. Esses são os atributos invisíveis, mas estão lá. Eu preciso ler isso. Assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido, fala comigo, percebido. Eu tenho que ler. Nós temos que ler. Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Digo, glória a Deus. Então Deus se revelou na criação. A revelação natural é a criação. Ela revelou Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis. No dia do juízo, alguns vão chegar e dizer, não, Deus, mas eu nem sabia que o Senhor existe. O quê? Você nunca olhou para a criação? E a minha porção que estava em você, que todo dia clamava, dizendo que é Deus, e você fez de conta que não ouviu? Diga misericórdia. Então vamos seguir. A segunda aspecto da revelação natural, nós chamamos isso também da revelação natural, são as teofanias. Teofania é quando Deus se manifesta especialmente para uma pessoa. Alguns colocam as teofanias como a revelação especial. Mas nós colocamos natural porque algumas teofanias não tem nada a ver conosco. Por exemplo, teofania é quando Deus se manifesta de uma maneira visível ou natural. De repente Moisés vai no monte e vê a sarça. Imagina esse arranjo pegando fogo e Moisés se chega perto. Isso é teofania. E a sarça fala com ele. Moisés, não te chega para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa, eu quero que você vá no Egito, tá. Falou. Isso é teofania. De repente Jacó luta com um anjo. O anjo aparece para ele e luta com ele e dá um cutucão no quadril dele. Jacó fica mancando. Teofania. Várias situações. Abraão estava lá na tenda, de repente vem 3 homens. Abraão se prostra. Ele sabe exatamente quem são aqueles 3 homens. O Senhor e mais os 2 anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra. Na teofania, a presença de Deus, às vezes até é confundida. Nabucodonosor jogou 3 homens na fornalha, mas viu quantos? 4. Tem 4 homens. Deus se manifestou. Jesus se manifestou ali como um homem. 4 homens, né? Nem a Bíblia diz que com chapéu e tudo. A Bíblia fala de chapéu, sabia? Ali a Bíblia fala que eles estavam com chapéu e tudo. E nem seus casacos ficaram com cheiro de fumaça. As teofanias. Segundo tipo de revelação. Primeiro, a natural. Depois nós chamamos de a revelação especial. Fala comigo, revelação especial. A revelação especial nós chamamos da palavra. É a palavra ministrada para o homem. Seja para um indivíduo, seja para uma nação. Essa palavra foi ministrada aos profetas, geralmente. Põe Salmo 119, versículo 30. Olha isso. Olha esse texto. Como a palavra traz revelação e conhecimento de Deus. Você quer saber de Deus? Está tudo que você precisa saber de Deus está aqui. Exceto as experiências pessoais. Mas a minha experiência pessoal com Deus não serve para você. A sua experiência não serve para mim. Eu não posso pegar a minha experiência e colocar em comparação com a Bíblia. Ela não equivale à Bíblia. É minha experiência pessoal. Mas o que eu preciso saber de Deus está aqui. Agora, as pessoas não usam a palavra para conhecer a Deus. Salmo 119, versículo 130. 130. A minha diretoria hoje está relapsa, hein? Isso. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. O que faz a revelação? Esclarece, te dá clareza de quem é Deus.
É a palavra que faz isso. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento. Agora presta atenção, o que eu vou falar aqui não pode ser pego como uma heresia. Você que está me ouvindo aí, presta atenção para você não entender errado. Essa aqui não é palavra de Deus. Isso aqui é papel e tinta. Palavra de Deus é quando está na minha boca. Diga glória a Deus. Salmo 107, versículo 20 diz que enviou a sua palavra e os curou. Põe a Bíblia perto do doente para ver se ele cura. O cara está lá com câncer. Eu vou pôr a Bíblia aqui porque Deus falou que enviou a palavra e curou. Vai ser curado ou não? O que cura o doente? A palavra do profeta, a palavra do homem de Deus. Enviou a sua palavra. A palavra tem que estar na sua boca. Por isso ele fala em Amós, diz assim: Deus não fará nada sobre a terra sem primeiro anunciar a seus servos os... Por quê? Por que Deus não faz nada na terra sem primeiro comunicar a seus profetas? Gente, muitas vezes as pessoas ficam clamando para Deus coisas que Deus não vai fazer. Por que Deus não vai fazer? Porque tudo que Deus vai fazer através da igreja. Existe o que nós chamamos de decretos de Deus. Isso aí já está determinado. Ele chamou Ciro pelo nome, pelo menos 80 anos, um pouco mais, 120 anos antes de Ciro nascer, ele já citou Ciro pelo nome. 760, 70 para 605, pouco mais de 120 anos. Quando Isaías chamou Ciro pelo nome. Aquele profeta, o profeta velho, o profeta novo, chamou o nome de Josias 300 anos antes. Isso são decretos. Mas quando Deus diz que não vai fazer nada na terra sem consultar os seus servos, os profetas, por quê? Porque a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Ouça isso, ouça isso. Salmo 115, 16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para quem? Para os filhos dos homens. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que aconteceu com a terra? Ouça isso. Eu estou falando da revelação especial, que é a palavra. O homem pecou no Éden e cedeu a terra para quem? Para Satanás, o inimigo. A palavra de Deus para Adão foi muito séria. Maldita é a terra por tua causa. O que é isso? Aquele ato do homem entregar a terra para o diabo acabou com tudo. Acabou com tudo. Aí, ouça isso. Jesus disse assim: quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas é o quê? Ladrão e salteador. Qual é a porta do aprisco das ovelhas? Ele estava falando isso do diabo. Jesus está dizendo: eu entrei pela porta. E o diabo entrou pela porta? A porta do aprisco é o nascimento de mulher. Porque para quem que Deus deu a terra? Para os filhos dos homens. O diabo é filho de homem? Não. Jesus teve nascimento de mulher? Então, além de proprietário, ele se tornou o quê? Dono. Ele fez parte da propriedade da terra. Por isso, toda a grande tribulação, o trabalho da grande tribulação, desde o livrinho aberto, com o livrinho dos 7 selos, é para o resgate da terra. No capítulo 10, você vê Jesus pisando um pé na terra, outro no mar, levantando aquele livrinho aberto e dizendo: glória a Deus! Eu não sei o que ele falou, mas deu um brado. Consegui. E no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, põe para nós. Olha o que aconteceu. Capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse. A terra que foi cedida para o diabo tinha que ser devolvida. Por isso, todos os flagelos da tribulação. E a Bíblia diz que os homens não criam. Lá no final, na sexta trombeta, diz que os homens creram. E daí, no capítulo 11, versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Quem quiser, brado, como diz, isso assim, sabe quando o seu time faz um gol? O seu time é o quê? O Avaí? Não, Avaí? Não. Tem um havaiano aqui. Houve grandes vozes. Qual é o seu time, gaúcho?
É, o seu? Tá. Houve grande voz dizendo. O que disse a voz? O reino do céu, não. O reino de onde? Do mundo ou da terra. Se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos. Aqui o que aconteceu? Ele resgatou a terra. Por isso, Deus não faz nada sem primeiro consultar seu servo profeta. Por quê? Ele deu a terra para o homem, ele respeita você. Diga glória a Deus. Você quer milagre? Libera a palavra. Você quer a bênção? Libera a palavra. Deus já disse que você e eu temos a palavra no nosso coração. A palavra está perto de ti. A palavra está na tua boca, está no teu coração. Diga glória a Deus. O tempo passou, mas eu vou mencionar rapidinho. Qual foi a última? Primeiro, a revelação natural. Segunda, a revelação especial, que nós dizemos foi a palavra. Os profetas, todo mundo. É interessante quando você estuda a Bíblia, a força que essa palavra tem. E por último, a revelação definitiva. Fala, definitiva. Quem foi? Jesus. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. A Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele passou por Jerusalém. Oh, Jerusalém, você mata os profetas. E não atentaste para o dia da tua oportunidade. Eu estou citando Lucas 19, 41. Não atentaste para o dia da tua oportunidade. Oh, Jerusalém, você não entendeu. O que Jesus está dizendo? Deus passou pelo meio de ti. E tu não viste nada. Por isso, a casa de vocês ficará deserta. Meu Deus, que palavra dura que foi dada para os judeus naquele dia. Jesus como a revelação especial, ele veio, morreu, nos limpou dos nossos pecados, foi e deixou quem? Quem que ele mandou? O Espírito Santo, nosso companheiro. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. O Espírito Santo. Olha, querido, não existe coisa mais fabulosa que o Velho Testamento não experimentou isso que você e eu temos experimentado. No Velho Testamento não houve essa coisa fabulosa que é ter o Espírito Santo morando em você. Quantos já receberam Jesus como seu Salvador e Senhor? Segura a mão levantada. Você recebeu quem? O Espírito Santo na sua vida, sabia? A Bíblia diz que ele veio como selo. Efésios 1:14 diz: foste selado com o Santo Espírito da promessa. Sabe o que é isso? É uma marca de garantia. Você tem a marca. Eu tenho a marca da promessa. Lembra da música? Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca. Ele vai guiar vocês em todo o caminho. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? A Bíblia diz que ele vai guiar vocês em toda a verdade, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. O Espírito Santo, através do Espírito Santo, Jesus liberou os dons. Maravilha! Línguas, interpretação de línguas, curas, os dons de curas. A palavra dons de curas é no plural, que refere a poder, cura, refere também esse dom no plural, refere a 3 dons principais, maravilhas, né? Coisas extraordinárias. O Espírito Santo é o nosso amigo do peito, é ou não é? Não é? Habita em nós. E nesta noite eu quero terminar essa palavra. Tive que pular algumas coisas aqui, mas eu quero terminar essa palavra com Colossenses 1:15 diz: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Diga glória a Deus. Você quer conhecer Deus? Vá para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Diga glória a Deus. Pois nele, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Diga comigo, há coisas invisíveis. Querido, o mundo espiritual é tão real e nós não vemos. Às vezes tem anjos aqui, demônios ali, e a gente não vê nada, graças a Deus, né? Antes ia viver apavorado, né? Deus não deixa a gente ver, mas algumas pessoas têm visão aberta para essas coisas. As visíveis, olha o que a Bíblia fala de coisas aqui. Sejam tronos, sejam soberanias. Só aqui que fala esses potentos
tronos, soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga glória a Deus. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Tudo que você e eu precisava saber está em Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você. Quero orar pelas pessoas que estão enfermas, que estão com alguma necessidade. Eu quero dizer para você que nosso amigo Selomar Júnior passou por um apuro essa semana. Foi atropelado o menino. Vem aqui, Selomar. Vamos orar por ele. Ele ainda está todo machucado. Está atropelado, mas ficou vivo. Foi para o hospital, entrou numa máquina de raio. Tiraram o raio-x. E eu falei, como é que aconteceu isso com você, Selomar? Bispo, eu cuidei, mas o cara me pegou assim mesmo. Jogou uns metros longe, né? 10 metros de distância. E você está vivo. Deus te ama, cara. Deus te ama. Mas ele está machucadinho aqui. Eu ia dar uma pancada nele aqui. Não pode. Não pode abraçar ele assim. Tem que só passar a mão na cabeça de leve. Quem mais tem uma necessidade hoje, quer vir receber a bênção de Deus aqui? Vem aqui na frente agora. Deus vai tocar você. Deus vai abençoar você. Vou orar pela restauração do Selomar. Quem mais precisa de restauração hoje? Quem mais precisa da bênção de Deus? Uma das coisas da revelação é que Deus diz: tudo que você precisa eu vou te dar. Tudo que você precisa eu vou te dar. Amém, meu querido? Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Nós vamos orar. Quem mais está precisando hoje? Pode ser qualquer dor, qualquer enfermidade, qualquer doença. Nós vamos orar por você. Nós vamos cobrir você com a graça do Senhor. A bênção de Deus estará sobre você nessa noite. Essa é a grandeza da palavra de Deus. A palavra de Deus garante que se você pedir alguma coisa, Ele vai dar. Ele vai dar. Ele prometeu abençoar você. Se você pedir alguma coisa no meu nome, Ele vai te dar. Por isso nós vamos orar nesse instante. Senhor, no nome de Jesus, nós nos levantamos na Tua presença hoje e dizemos: bendito é o Senhor dos céus e da terra. Bendito é o Senhor que nos criou, mas não só nos criou, nos resgatou. E aqui estão os Teus filhos, Senhor, muitos padecendo de dores, de angústia, de perturbação, de doenças. E nesse instante eu estou declarando a cura. Eu estou declarando o poder de Deus na tua vida, querido. Em nome de Jesus, recebe o toque de Deus. Seja completamente restaurado, seja curado, seja em nome de Jesus restaurado na tua força, seja restaurado em nome de Jesus no teu ânimo, seja restaurado em nome de Jesus no teu físico. Toda dor, toda doença, toda perturbação, toda angústia, todo trauma, toda dificuldade, nós rejeitamos nessa noite e chamamos a saúde do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente, levante sua mão, diga: Senhor, diga comigo: Senhor, muito obrigado pela minha cura, pela minha restauração. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se você puder, pega tudo que você tem e vem aqui para frente. Vou chamar a Bispa Val para terminar com a oração final conosco. Abençoar a sua semana. Se alguém precisar de mais alguma coisa, você que está visitando, quer uma oração específica, eu estou ali para orar por você. Pega tudo que você tem, vem aqui para frente. Nós vamos terminar aqui na frente. Amém. Que você vá para a melhor semana da sua vida. Que Deus possa te abençoar. Creia que Deus é aquele que nos abençoa com todas as sortes de bênçãos. E todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Amém. Nada na nossa vida é por um acaso. Nada. Então, tudo nós precisamos depender de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai celestial, nós somos gratos a Ti por essa noite, por essa palavra maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor se revelou para nós de tantas maneiras, Senhor Deus, e que nós possamos aprender a cada dia a apreciar a Tua revelação em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua capacidade de nos fazer entender que o Senhor é tremendo, que o Senhor é infinitamente mais do que tudo que pensamos e precisamos. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida aqui, Senhor Jesus. Tu conheces a vida de cada um, Tu sabes os problemas, as dificuldades, e sabemos que o Senhor é aquele que vai mudar a história de cada um. Ó Deus, muitos aqui estão entrando na semana, Senhor Deus, com muitas coisas a fazer, pagamentos, escolas,
estudos, trabalho, Senhor Deus, tantas necessidades, muitas vezes em várias áreas. E nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Será uma semana abençoada, uma semana de vitórias, de conquistas, uma semana que as pessoas verão a bênção fluir sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vá na paz da graça do Senhor Jesus Cristo. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, a ti toda a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.